a principal tarefa das questões dos partidos é estar presente no processo. Quer dizer, se você tiver candidato, você, mesmo com muita dificuldade, pode eleger até nessa terceira fase, né? Então, assim, aquela história, quem não se apresenta não tem chance. Agora, quem se apresenta tem muitas possibilidades, né, que pode ocorrer aí, e isso, é claro, vai para uma outra parte do debate, que eu acho que a gente entra agora, que é esta reta final, os prazos que a gente tem, né, doutor Mauro, que tem uma série de coisas que nós... daqui a uma semana termina o prazo. Transferência partidária, tu tens isso em mãos, transferência partidária, filiação partidária, a janela para troca de partido, né, tem uma série de prazos aí que são importantes para os partidos e organizações de federações se organizarem e correrem nessa semana, nessa reta final do processo de preparação da campanha eleitoral de 2024. Tá, então vamos lá. Em termos de prazos, dia 5 de abril, na próxima semana, não me recordo o dia da semana, mas dia 5 de abril é o último dia da janela partidária, ou seja, aqueles que hoje são vereadores e pretendem trocar de partido sem perder o mandato, dia 5 de abril é o último dia. 5 de abril é sexta-feira. Sexta-feira. Então, dia 5 de abril é o último dia do prazo, então, para a troca de partido para quem é vereador. Dia 6 de abril, que é um dia posterior, é o prazo final de filiação partidária para quem pretende ser candidato e para ter domicílio eleitoral no município onde pretende ser candidato. Esse é o prazo final. Então, e aqui só tem que atentar para um detalhe, porque, assim, depois, lá em maio, nós temos o prazo final, salvo engano, é dia 8 de maio, nós temos o prazo final para as transferências de domicílio. Só que essa é dia 8 de maio. Só que esse prazo final para transferência é para quem não é candidato. O eleitor, ele quer trocar de domicílio eleitoral, esse é o prazo final. Agora, para quem quer ser candidato, tem 2 requisitos. Ele precisa estar filiado ao partido político pelo menos 6 meses antes da data da eleição e ter domicílio eleitoral, ser eleitor daquele município onde ele pretende ser candidato neste mesmo prazo, ou seja, 6 meses antes da data da eleição. 6 meses antes da data da eleição é exatamente o dia 6 de abril. Então, até o dia 6 de abril, quem quer ser candidato precisa estar filiado a um partido político e ter domicílio eleitoral, ou seja, ser eleitor naquele município onde ele pretende ser candidato a vereador, prefeito ou vice. E aí eu diria o seguinte, não esperem para o dia 6. Dia 6 é um sábado. Tem que fazer os registros, tem que fazer a ficha de filiação, tem que mandar as informações, precisa mandar as informações para a Justiça Eleitoral. E aí nós usa o FiliWeb, eu não sei se ainda é o FiliWeb, mas tem um sistema lá de envio das informações. E aí começa a ter problema. Não tem sinal na internet, atrasou, enfim. O prazo fatal é dia 6. Eu não esperaria dia 6. Eu faria até a quinta-feira, sexta-feira, no máximo, porque se der algum atraso, qualquer problema, eu consigo fazer. Agora, do ponto de vista legal, que é o que eu preciso dizer, dia 6 de abril é o último dia do prazo para filiar a um partido político e para ter domicílio eleitoral no município onde pretende ser candidato. Esse é o prazo que quem quer ser candidato tem que observar. Dia 6, data fatal. Procurem, aí só um alerta, né? Procurem fazer tudo antes, para que depois chegou no prazo final. E assim, já trabalho com eleições há muito tempo e cansei de ver essas situações que ficou para a última hora, para o último dia, e aí atrasou, a informação não subiu, a informação está lá no sistema do partido, está no FiliWeb, mas não foi processada, e aí chega na hora do registro de candidatura, descobre que a filiação não foi no prazo, e aí perde a candidatura. Então, assim, antecipa que não tem problema, mas sou obrigado a dizer que no calendário eleitoral, dia 6 é o último dia do prazo para filiação partidária e para ter o domicílio eleitoral no lugar onde pretende ser o candidato. Para quem não, isso para candidato. Para quem não é candidato, eu sou eleitor de Florianópolis e agora quero ser eleitor de São José. Posso transferir meu domicílio eleitoral? Posso. Eu tenho até o dia 8 de maio para mudar o meu domicílio eleitoral para São José. Aí tem os requisitos que a lei exige, porque eu não posso escolher ser eleitor aonde eu quiser. Eu tenho que ter algum vínculo com aquela localidade. Então, atendidos os requisitos, para o eleitor que não é candidato, é dia 8 de maio. Para os demais, aí é o dia 6 de abril, e é esse o cuidado que tem que ter para não perder o prazo. Né?
acho que são as datas mais, eu diria assim, as datas mais importantes que nós temos agora a vencer. E aqui, daí, eu já posso engatar, se me permite. Fazer o título. Fazer o título também é a data de 8 de maio. De maio, né? Para fazer o título, para votar. Alistamento e transferências. Quem vai fazer 18 anos, tipo em julho, agosto, setembro, até quem vai fazer o aniversário de 16 anos, por exemplo, até o dia da eleição, tem até o dia 8 de maio, mesmo tendo 15 anos ainda, para ir lá na Justiça Eleitoral e fazer o seu título de eleitor. É isso, né? Perfeito, é isso mesmo. Esse é o último dia do prazo. Perfeito. Se me permite, eu queria engatar esse tema, a não ser que tenha outra questão sobre isso, para falar desse prazo do dia 6 aí, porque ele tem um prazo importante também, uma data importante. Vai lá. Quem pretende ser candidato a vereador e está eventualmente exercendo um cargo de secretário municipal, diretor de autarquia, secretário adjunto, enfim, quem é servidor público, para ser candidato, ele precisa se afastar das funções que ele exerce. E, nesse caso, sendo ele secretário municipal, secretário de Estado, secretário adjunto, ou um diretor que substitui o secretário, diretor, presidente de autarquia, fundação, enfim, ele precisa se desincompatibilizar 6 meses antes da data da eleição. Ou seja, no dia 6 de abril é a data fatal para ele se afastar do cargo para ser candidato a vereador. Se ele for ser candidato a prefeito a vice, aí são 4 meses antes da eleição, ele tem um prazo maior, não tem problema. Mas agora, para quem pretende ser candidato a vereador, o prazo, nesses cargos que eu mencionei aqui, de maneira mais geral, o prazo é de 6 meses antes da data da eleição. Como é que ele faz? Faz um requerimento, dia 6 de abril, acho que é sábado, né? Sábado. Então, se dia 6 é sábado e é o último dia, eu faria no dia 5 um requerimento, entrega lá na repartição pública, lá onde você é vinculado, um requerimento assinado pedindo a sua exoneração do cargo em comissão de secretário municipal, de secretário adjunto, de diretor da autarquia, enfim, porque você pretende ser candidato. Protocola esse requerimento, guarda esse requerimento. Por quê? Porque a saída do cargo depende da autoridade. É a autoridade que edita o decreto, a portaria, enfim, exonerando. Ele pode não fazer, imagina que você vai ser candidato da oposição. Claro que meio difícil ser candidato da oposição, sendo secretário até agora, né? Mas, de toda forma, pode ser que sim. Então, o que você precisa? Faz um requerimento pedindo a exoneração do cargo, pega o protocolo do recebido desse documento, porque se lá na frente alguém discutir que você não saiu no prazo, você tem o requerimento. Ser exonerado depende da autoridade. Agora, se você pediu a exoneração do cargo, você já fez o que você precisava fazer. Então, essa é a dica que eu dou. Quem é servidor público efetivo, não ocupa cargo em comissão. Aí o prazo de afastamento dele é de 3 meses antes da data da eleição, então nós temos um tempo bem mais longo, o afastamento dele é remunerado, né, diferente de quem é cargo em comissão, que aí tem que ser exonerado efetivamente. Mas aí tem muitas questões. Ele é um gerente lá, é cargo em comissão, mas é só um gerente, ou é só um diretor, não tem status de secretário, etc. Para esses, o prazo de desincompatibilização também é 3 meses antes da data da eleição. Então, só para quem tem status de agente político, né? Secretário de Estado, secretário municipal, enfim, aí, nesses casos, ele precisa desincompatibilizar 6 meses antes se for candidato a vereador. Tem muita dúvida sobre esse tema, tá, doutor Mauro Prezzotto? Tem muita gente que antes disse, o pessoal vai lá nas informações e fica confuso, porque aí tem associação, tem sindicato, tem entidades diversas, tem pessoal que faz o conselho tutelar, enfim, é muita coisa, né? E isso daí requer uma atenção para que as pessoas não percam esses prazos, né? Os mais urgentes, 6 meses, falasse aí. Tem desses que eu citei, tem mais alguns que gostaria de repente, falar dos prazos? Bom, dirigente sindical, 4 meses é o que a lei estabelece de afastamento. Servidor público efetivo são 3 meses, né, que eu já referi. De maneira geral, é isso. Vou dar uma dica. Como são muitas situações e muitos casos, no site do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral, tem um link para consulta de prazos de desincompatibilização. Você coloca lá, é bem intuitivo, fácil.
você coloca a função que você exerce, o cargo que você vai concorrer, e ele já diz qual é o prazo de afastamento. É muito simples, né? www.tse.jus.br, eleição 2024, e lá vai ter o link para... Posso depois mandar, e aí nos seus canais você pode divulgar, e as pessoas, através desse link, elas conseguem ver, porque, como você mesmo disse, são várias hipóteses, vários, né, cargos, funções, e aí, às vezes, os prazos são diferentes. Eu procurei destacar aqui, obviamente, aqueles prazos que estão estourando agora, né, que é dia 6. Depois, quem pretende concorrer a prefeito já são 4 meses antes da eleição, prefeito e vice. E servidor efetivo, daí são 3 meses. Conselho tutelar, 3 meses, independente do cargo que vai disputar. Servidor que ocupa cargo em comissão, que não tem esse status aí de agente político, também são 3 meses antes da eleição, independente do cargo que vai disputar. Aí depois sindicato tem 4 meses, aí tem situações um pouco diversas. Rádio, TV, apresentadores. Apresentadores, exatamente. Aí a sugestão clica no link aí que o seu canal vai divulgar para o pessoal aí, e lá vai poder abrir e ver a situação concreta. Rádio e TV é rádio concessão pública, não é internet. Isso. Internet é uma outra lógica. A internet tem que respeitar as regras de campanha e tal, mas não existe apresentador de internet que tenha qualquer necessidade de desvincular, porque não é uma concessão pública como é uma rádio de televisão, uma rádio difusora e uma TV difusora. Quanto a isso, só um cuidado, porque você delimitou bem, são aquelas concessões públicas, portanto, rádio e TV. Agora tem aquelas emissoras de rádio que tem transmissão lá no YouTube, enfim. Quando ela sair da emissora de rádio, obviamente já vai estar cumprindo. Não é porque está lá na internet, não, é porque ele é vinculado a uma emissora de rádio. Então, essa é a situação diferente, ou de TV, no caso. Sim, mas o conteúdo, por exemplo, que está na internet, a pessoa não tem necessidade de, né, vai ficar lá, mesmo de uma rádio oficial e tal, né? Porque às vezes... Não precisa retirar. O único cuidado é que, assim, se ele aproveitou esses momentos de pré-campanha e antecipou, aí ele responde por eventual uso abusivo dos meios de comunicação social, inclusive. Perfeito. Porque uma Rede Globo, por exemplo, o cara, ele está na telinha, mas ele está no YouTube, nas redes sociais da TV, entendeu? Então, é diferente, inclusive, porque é uma bomba do ponto de vista de rede social em relação ao que tem, né? É muito mais poderoso, mas ele não tem a necessidade de que o conteúdo seja excluído, né? Exato. Muito bem. A minha próxima questão aqui, tem uma questão importante, porque tem os prazos dos candidatos, das pessoas, mas tem os prazos partidários, e isso é importante. Olha aqui. Qual a data para o Diretório Municipal ou comissão provisória esteja devidamente anotado, vigente junto ao TRE? Por exemplo, partidos aí estão o tempo todo se organizando, e o determinado município está lá organizando uma comissão provisória com a intenção de participar do pleito eleitoral de 2024. Qual o prazo final para que essa comissão provisória esteja anotada, esteja registrada na Justiça Eleitoral? Quais as condições para que esse partido possa concorrer nas eleições de 2024? Só antes de falar desse tema, você provocou aí a questão do apresentador do programa de rádio, TV. A gente não falou da data, é 30 de junho, né? A partir de 30 de junho é que não pode mais ser transmitido programa apresentado ou comentado por quem pretende ser, né, candidato. Isso só para emissora de rádio e TV. Vindo ao ponto aqui, isso para os dirigentes partidários, quem é presidente de partido, enfim. O que acontece, nós estamos falando de eleição municipal, é muito comum que os partidos políticos lá no âmbito municipal, passou a eleição, esquece que tem partido, o presidente se desfiliou, venceu o mandato da comissão provisória ou do diretório e a coisa não foi à frente, e aí não cumpriu uma das obrigações que é essencial, que é a prestação de contas anual à Justiça Eleitoral. Quando o partido deixa de apresentar a prestação de contas, pode ser aberto um processo pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, que leva à suspensão da anotação da vigência daquele partido político. E aí eu chego exatamente na pergunta que foi colocada. Partido político que pretende disputar a eleição, ele precisa estar constituído no órgão, lá no município. Claro, ele tem que existir enquanto partido em âmbito nacional, portanto, ter estatuto registrado no TSE, enfim, porque nós só temos partidos de âmbito nacional, não temos partido de âmbito regional ou local.
Mas para participar do pleito eleitoral lá no município, lá de São José, Florianópolis, não importa qual o município, ele precisa ter um órgão de direção vigente e anotado junto ao TRE até a data em que for realizar a convenção. E a convenção ela começa no dia 5 de julho. Então, portanto, no dia 20. Então, portanto, até a data em que o partido pretende realizar as convenções partidárias, por isso que eu falei que essa regra é para os partidos políticos observarem, mas claro que todo filiado pode cobrar o seu partido para verificar se está constituído ou não. Até a data da convenção, ele precisa ter o seu órgão de direção registrado lá no âmbito do TRE. É lá que o órgão de direção é registrado, mesmo se tratando de um órgão municipal. Então, marcou, a nossa convenção vai ser dia 25 de julho. Até o dia 25, na verdade, não é até o dia 25 de julho, porque se a data de convenção é dia 25 de julho, e considerando que quem convoca a convenção é o órgão de direção municipal, obviamente ele tem que estar, e normalmente o estatuto estabelece lá um prazo de 3 dias, 5 dias, 7 dias, 8 dias, para convocar a convenção. Bom, para convocar a convenção eu tenho que ter um órgão de direção constituído lá no município, anotado no TRE. Então, assim, regra eleitoral, a regra da lei eleitoral, até a data da convenção o partido precisa estar constituído lá no município onde ele pretende ser candidato. Logo, você precisa, como tem a necessidade de convocar a convenção e etc., você precisa registrar esse órgão antes disso. Então, é importante que os partidos verifiquem já junto lá ao TRE, junto à Justiça Eleitoral, se o partido está em dia com prestação de contas, se não está com órgão com anotação suspensa porque deixou de prestar contas, enfim, regularizar toda essa situação antes de começar. A convenção, o período de convenção começa no dia 20 de julho do ano da eleição. Não espere chegar até o dia 20, porque você corre o risco de não ter convenção partidária. O ideal é que o pessoal agilize, inclusive, porque o prazo de filiação para ser candidato é agora. É agora. Né? Quer dizer, tem uma semana. No próximo sábado termina o prazo, dia 6 de abril termina o prazo de filiação. Então, minimamente, é fundamental que haja a agilidade, né, para que esses partidos se organizem já, filiando gente, enfim. Acho que é algo bem importante. Bom, tem uma série de perguntas aqui, doutor Mauro, nós estamos com 1h50 quase de conversa, né? E as pessoas estão gostando, elogiando muito, porque é muito esclarecedor esse debate e vai, com certeza, ajudar muita gente a se organizar nesse processo, né? Vamos pegar aqui o Luiz Carlos Cadore, ele coloca aqui, hoje sou vice-prefeito, quero ser candidato a prefeito, qual é o prazo para afastamento? Já está respondido, o Cadore, só me diz aí qual a cidade aí que eu não... e tem uma outra pergunta dele aqui. Nesse caso, no caso dele, que ele é vice-prefeito, ele não se afasta. Né? O vice-prefeito, aliás, três, na verdade. Ele não pode assumir. Quem é vereador e é candidato à reeleição ou a prefeito ou a vice, ele não se afasta, ele continua exercendo seu mandato de vereador. Quem é prefeito e é candidato à reeleição, não se afasta. Quem é vice-prefeito? E aí vem o ponto, acho que essencial aqui em relação à situação dele. Se ele é vice-prefeito, pretende ser candidato a prefeito, ele não deixa o cargo de vice-prefeito. Pode assumir o cargo de prefeito? Pode, não tem problema nenhum, porque ele é candidato a prefeito, aí ele seria um candidato à reeleição. Agora, se ele fosse vice-prefeito e pretendesse concorrer ao cargo de vereador, ele não poderia assumir o mandato de prefeito, ainda que interinamente, nos 6 meses que antecedem a eleição, porque senão ele só poderia ser candidato a prefeito. Então, eu diria que na situação dele, se ele é só vice-prefeito, não exerce cargo de secretário, coisa do gênero, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Pode até assumir o cargo de prefeito e já fica lá e já vai à reeleição. Só não pode exercer função de secretário, outra passa... porque daí o prazo, aí são 4 meses antes, ele teria que se afastar. Então, fica só na função de vice que não tem problema.